Na aula de hoje a gente vai falar sobre um processo de alteração de atividade econômica. Então a gente tem aqui um exemplo de uma empresa, uma sociedade empresária limitada, onde os sócios decidem incluir uma nova atividade na empresa. Então eles desejam atender um novo público, um novo tipo de cliente, uma nova atividade. E para isso você precisa acrescentar essa atividade no seu contrato social, CNPJ, inscrição municipal, dependendo da atividade, até mesmo na inscrição estadual. Então, só que tem uma especificidade nessa alteração contratual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que você for fazer uma alteração de atividade ou alteração de endereço, você precisa fazer essa consulta prévia de local. Essa consulta prévia de local é feita na prefeitura. Eu vou fazer aqui como é feito na minha cidade, no Rio de Janeiro. Mas se você mora em outra cidade, não tem problema. Você só precisa descobrir como é que é feito na sua cidade. O principal é saber que, para você alterar uma atividade econômica e o endereço de uma empresa, você precisa de uma autorização da prefeitura da sua cidade, do município da empresa, não da sua cidade, a sua contador que está fazendo, da empresa. Então, se de repente você está numa cidade, por exemplo, eu estou na cidade do Rio de Janeiro e de repente eu fizer aqui um processo de uma empresa que é em Niterói, que é um município vizinho do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Então eu vou fazer conforme as regras da prefeitura de Niterói. Então assim, você vai fazer conforme as regras da prefeitura da localidade da empresa. Então assim, para fazer essa alteração, você precisa ter uma autorização da prefeitura. Essa autorização ela se chama consulta prévia de local. E aí, quais são as condições para se fazer uma consulta prévia de local? Alteração de atividade, alteração de endereço e constituição. Quando você vai abrir uma empresa também, para você funcionar, vou abrir uma empresa. Você não pode simplesmente ir lá e colocar, abrir um CNPJ, um contrato social. Você precisa ter uma aprovação da prefeitura. Essa aprovação ela se chama alvará de licenças. Só que para você ter um alvará, primeiro você faz uma consulta prévia de local. E essa consulta prévia de local, você apresenta as atividades e o endereço, e aí vai um fiscal da prefeitura, ele vai fazer uma análise se aquele local, aquele logrador, o endereço que você informou, se a atividade que você deseja para aquele endereço, ela é permitida, tá bom? Então aqui eu vou fazer aqui uma alteração de uma consulta prévia de local de alteração de atividade, só que tem uma especificidade aqui que o cliente ele é uma atividade que é uma empresa que ela está enquadrada no Simples Nacional e o cliente ele deseja permanecer no Simples Nacional. Bom, dentre as regras do Simples Nacional, uma delas, para se você está enquadrado, são as atividades. Então, se eu tenho uma atividade que ela não é permitida estar no Simples Nacional, eu não vou poder, logicamente, estar lá. Então, assim, ele tem o desejo de não incluir essa atividade se a atividade ela não for permitida. Ele só quer incluir se a atividade for permitida. E como que eu faço para saber se a atividade que o cliente deseja incluir na empresa ela é permitida ao Simples Nacional? Bom, basicamente, eu utilizo a minha ferramenta da Fiscodata. Eu sou assinante da Fiscodata e ela tem uma ferramenta muito boa, então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então aqui eu tenho aqui a opção Simples Nacional, dentro da ferramenta da Fiscodata. Eu vou aqui na tabela de enquadramento Simples Nacional 2018. E eu preciso apenas informar aqui o código de atividade, o CNAE da empresa, né? A Classificação Nacional da Atividade Econômica. Então, eu vou colocar aqui o código que o cliente deseja, 43, ele até puxou aqui para mim, 43 22 302. E vou clicar em pesquisar. Bom, atividade permitida. Esta atividade também está permitida ao MEI, tá? Então, se fosse uma situação de MEI, aqui, se algum cliente tiver uma dúvida, Wellington, eu quero saber se a atividade pode ser MEI. Eu posso usar essa ferramenta também para saber se a atividade é permitida na condição de microempreendedor individual também. Mas não é o caso aqui, é uma empresa, uma sociedade empresária limitada. A descrição da atividade é instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, e essa atividade ela é permitida no Simples. Basicamente, a gente vai ter dentro da DAS a contribuição patronal, ela está incluída. Isso aqui é uma informação muito importante. Então aqui, o CPP já é incluída no DAS. O que é o CPP? É contribuição previdenciária patronal. As empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, em regra geral, elas, além da parte que é descontada do funcionário, elas pagam a parte patronal
do INSS. Então, paga uma parte da empresa, 20% da parte da empresa, aí tem a parte de terceiros, RAT, enfim. Só que tem algumas atividades que, mesmo estando enquadrada no Simples Nacional, elas não têm a contribuição patronal permitida na DAS. Então, isso aqui também é uma situação que interfere muito para quem tem muito funcionário. Então, isso vai interferir lá até mesmo no estudo tributário que você for fazer, para identificar qual é a melhor opção de tributação para o seu cliente. Então, aqui a gente tem uma atividade que é permitida, ela vai estar enquadrada no anexo 3º, contribuição patronal, e já está incluída. Ela não sofre retenção previdenciária. Então, por exemplo, se o cliente prestar um serviço e emitir uma nota de serviço lá para uma determinada empresa, essa empresa ela não vai fazer a retenção previdenciária. A gente tem aqui o fundamento legal, o artigo 191 da Instrução Normativa número 971 de 2009. Ela não ingressa na desoneração da folha de pagamento. Então aqui o sistema ele já me dá bem informações relevantes para me poder apresentar para o cliente. Então, eu queria saber basicamente isso. O anexo 3º. Eu clico aqui, ele vai abrir aqui o anexo para mim. Deixa eu logar aqui de novo. Anexo 1, anexo 2, anexo 3. Então, o cliente ele começa aqui no anexo 3º. Aí eu vou falar para ele, essa atividade, se você for prestar um serviço nessa atividade, você vai começar pagando 6%. Bom, feito isso, eu vou lá para o portal do Alvará. Por quê? Porque essa atividade ela é permitida. O cliente ele só desejaria fazer essa alteração se a atividade fosse permitida dentro do Simples. Então, ela é uma atividade que ela está permitida dentro do Simples. Então, o que eu preciso fazer? A consulta prévia de local para pedir à prefeitura para o endereço da empresa eu tenho a permissão para incluir essa atividade. Então, eu vou aqui no Alvará licenças para estabelecimento. Ele vai carregar aqui um pouquinho. Bom, feito isso, eu vou iniciar nova consulta prévia de local. Então, eu vou clicar aqui, Você vem aqui na opção Alvará licença para estabelecimento. Aí ele vai abrir essa telinha, você vai descer aqui a barra de rolagem e vem aqui na opção iniciar nova consulta prévia de local. Lembrando que essa aqui é uma função na Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas é que nem eu já falei isso, tá? A receita do bolo é essa. Mas onde você pode assar um bolo? Você pode assar no forno a lenha, no forno a gás, você pode assar, enfim, não importa a forma que no forno elétrico, no forma onde você vai assar. A receita do bolo é essa. Você vai saber que para você fazer uma alteração, você precisa pedir autorização da prefeitura. A prefeitura do Rio de Janeiro, digamos que seja o forno a lenha. Mas aí em São Paulo a prefeitura é o forno a gás. A receita é a mesma, só precisa saber como é que utiliza aí o seu forno, tá bom? Não usa isso como uma crença limitante para você se sentir incapaz de fazer. Todos nós, contadores, somos capazes de fazer esse processo aqui. Aí ele me pergunta aqui, o estabelecimento já possui alvará na cidade do Rio de Janeiro e você pretende alterá-lo? Bom, como eu disse, se fosse uma situação de constituição, a empresa zero, eu quero legalizar uma empresa, eu ia informar aqui que não. Mas o nosso exemplo aqui, a gente já tem uma empresa, é uma alteração de atividade. Então eu vou informar aqui que sim. Aí ele me pede para que eu informe aqui a inscrição municipal. Então eu vou informar aqui a inscrição municipal dessa empresa. Beleza. E aí ele pede aqui para me informar aqui o tipo de alteração. Então aqui a gente tem a opção alteração de local, que seria mudar o endereço da empresa, alteração de atividade, alteração de local, que seria o endereço e atividade, exclusão de atividade ou endereço e substituição de atividade limita. Então aqui a gente vai fazer alteração de atividade, que é o que é o nosso objetivo, mas serviria aqui qualquer uma dessas opções aqui, seria o trâmite seria o mesmo, beleza? Eu vou fazer aqui alteração apenas de atividade. E vou clicar em avançar. Ele vai habilitar aqui a próxima janelinha.
O imóvel onde deseja estabelecer possui inscrição predial, ou seja, possui IPTU? Não. Lá onde que a gente está, onde essa empresa é situada, não. É na casa de um dos sócios e essa residência ela não tem inscrição do IPTU. Não tem inscrição do IPTU, é fato impeditivo para você ter a empresa naquele local? Não. Pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro não é. Não sei se isso é uma regra geral, entendeu? Você precisa verificar aí na sua cidade se, eu quero legalizar numa residência que não tem IPTU. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, quando você legaliza uma empresa, por exemplo, numa área de favela, numa área de comunidade, você tem o benefício de não pagar a taxa de alvará. Então é tipo um incentivo para que as empresas funcionem nessas áreas de comunidade para levar emprego para o local, para a região. E o incentivo para legalizar a empresa lá é que ela não vai pagar uma taxa aí de mais ou menos R$ 890 aí de taxa de alvará. E ela tem essa isenção aí, beleza? Então aqui a gente, não é o caso, a gente está fazendo aqui, informando que o imóvel não tem inscrição. Eu vou informar aqui o endereço da empresa, o endereço da empresa, só pegar aqui o endereço, que é o CEP dela. Então, é uma empresa que ela funciona numa residência como um ponto de referência. Claro, ela não exerce a atividade lá no local. E a gente vai fazer aqui os trâmites para vocês. Aqui. Ele não encontrou aqui o bairro pelo CEP. Aí o que eu faço? Eu digo aqui, ele faz uma pergunta aqui: encontrou o logradouro a partir do CEP? Não. Eu botei o CEP, ele não puxou. Então eu vou colocar aqui e vou preencher aqui manualmente. Eu vou colocar aqui manualmente. Normalmente quando você põe o CEP, ele já puxa o endereço. Em algumas situações pode ocorrer essa situação de não achar. E você bota o manual. Rua Arthur Rios. Cuidado quando você bota aqui o tipo de logrador, para você não ter aqui o cuidado, de aqui não botar rua. Não vai ficar rua no documento. O número é 573, o complemento é 101, o bairro é Senador Vasconcelos. Senador Vasconcelos. Não, informei o bairro, encontrou seu logador a partir do CEP, não. Ficará estabelecido em área de comunidade ou favela? Ele faz essa pergunta por quê? É aquela situação que eu falei, se a empresa for estabelecida em área de favela ou comunidade, ela tem a isenção, ela tem o direito do benefício da isenção da taxa de alvará. E o que a gente faz aqui? A gente vai informar que não, porque essa empresa ela não é situada numa área de favela. Aí ele fala para preencher aqui uma autodeclaração. Eu vou aceitar aqui o termo. Você lê aqui e aceita o termo. Aí ele pergunta aqui, o logrador lá, a empresa é uma área residencial? Sim, é uma residência. É o que? É uma casa? É uma casa. No endereço informado existe outros imóveis? Não. Você basicamente vai fazer responder as perguntas. Ele pergunta aqui se o endereço está correto. Sim, está correto. Tipo de alvará. Para profissional liberal, autônomo, é uma pessoa jurídica, é um microempreendedor individual? Não, é uma pessoa jurídica. Então, é uma sociedade empresária limitada. Eu vou optar aqui pela situação de pessoa jurídica. Deseja transformar o uso do imóvel para comercial? De maneira alguma. Se você colocar aqui que sim, o seu IPTU, se você não tem IPTU, passa a ter. Se tiver, passa a vir cobrando como comercial. E aí é bem mais caro. Um dos sócios reside ou pretende residir no imóvel? É importante dizer aqui que quando você tem uma empresa que ela está estabelecida como ponto de referência numa residência, pelo menos um dos sócios deve residir no local, tá bom? Então aqui, obrigatoriamente, a gente não tem nem a opção de dizer que não. Se falar que não, não vai ser aprovado.
Neste imóvel existirá atendimento ao público? Não. É um simples escritório. Na residência ele não atende o público dele, até porque é uma atividade de instalação, então o cara contrata essa empresa, a casa só é o escritório, a pessoa contrata, quando você contrata alguém para instalar seu ar-condicionado, a empresa ela vai até você, até o local que você pretende instalar o ar-condicionado e ela executa o serviço no local do cliente. Então vamos clicar aqui em avançar e agora aqui a gente vai para as atividades econômicas, atividades que a empresa já tem. Então eu só preciso validar aqui as atividades que ela já tem, eu não vou mexer em nenhuma delas. A gente não está retirando atividade aqui. Se eu quisesse retirar alguma das atividades que a empresa já tem, eu simplesmente ia clicar aí e ia excluir atividade. Não é o caso. Deixa eu ver qual dessas duas aqui. Pintura, instalação. Aí o que eu preciso fazer aqui? Eu não excluí nenhuma atividade. Se eu quisesse tirar alguma atividade, eu ia clicar no menos. No nosso caso aqui, eu quero incluir uma atividade. Então eu vou clicar aqui no mais. Beleza? Aí tem uma observação a ser feita aí. Cara, no Rio de Janeiro existe uma situação muito louca que a prefeitura ela tem um código de atividade específica, diferente do que tem a Receita Federal e o Estado. Então aqui a gente tem aqui, ó, esse código aqui, 43.22.303. Para a Prefeitura do Rio de Janeiro, esse código corresponde ao 2.58.43.1. E aí, como que eu faço para saber qual é o código? Lembra que a gente fez uma consulta de local para essa atividade aqui, ó, 43.22.302. E aí eu preciso para a Prefeitura do Rio, isso aí não é para todas as prefeituras, mas aqui no Rio de Janeiro é assim. Eu preciso informar aqui o código da atividade econômica referente à minha prefeitura para que ele seja compatível com esse código aí da Receita Federal. O que eu faço? Eu tenho uma função aqui, eu vou aqui no Google e boto CAI ESC9. Já até achou aqui para mim, ó. Ele faz um depara, tem uma opção aqui que a prefeitura disponibilizou. Vou dar aqui um Ctrl F para buscar essa atividade. Vou dar aqui um Ctrl 43, 22. 4322 já achei ela aqui, ó. 4322 300, não, aqui é 301 302 3/02. Ele não, aqui. Instalação de sistema de calefação. Então, para a prefeitura, olha que louco, você bota aqui instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado. Mas para a prefeitura, o código é esse aqui. Então eu vou copiar e colar essa atividade e vou jogar aqui na prefeitura. Aí ele já vai me dar aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Aí ele vai puxar o código de atividade econômica. Essa é a sacada que muita gente aí fica perdendo cabeça e bota até atividade errada. Então, no alvará vai aparecer isso aqui, ó, instalação de sistema de calefação. Mas no CNPJ, no contrato social, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, que é essa atividade aqui que o cliente deseja incluir. Beleza? Deu para entender? Para quem é do Rio de Janeiro vai ter essa observação a ser feita, que o código da prefeitura é diferente do código o Estado e a Receita Federal, eles trabalham com esse código aqui, é o mesmo código. A prefeitura você tem que ir na função de buscar qual é o código de atividade da prefeitura que é correspondente ao código de atividade que a Receita Federal utiliza para utilizar lá no CNPJ. Feito isso, galera, eu informei aqui, eu vou clicar em avançar. Quando eu clicar em avançar, essa atividade ela vai lá para o fiscal. E o fiscal vai analisar. Minha consulta de local ela vai ficar em análise. Tá vendo aqui, ó? Em algumas situações ele aprova aqui de imediato, na maioria não. Aí aqui, ó, deseja enviar sua consulta prévia para análise do fiscal? Sim. Se eu tivesse alguma observação a ser feita aqui, eu colocaria aqui. Eu não tenho nenhuma observação a ser feita, eu vou clicar apenas em avançar. Cliquei em avançar. Bom, sua consulta prévia foi enviada para análise fiscal.
Aí eu posso clicar aqui para visualizar ela. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer. Vou clicar aqui para visualizar a consulta de local para vocês. Aí aqui são o processo de tramitação. Então aqui o primeiro passo, a gente consultou, fez a consulta prévia de local. Beleza. Aí ela foi aprovada. Quando ela é aprovada, a gente faz lá o contrato social com a cláusula de alteração de atividade e dá entrada na junta comercial, faz a viabilidade da junta comercial, tudo direitinho, dá entrada. Juntamente com o contrato, a gente dá entrada também, junto com o contrato na junta comercial, a gente já dá entrada no DBE de alteração do CNPJ. Alterando na junta comercial, saindo lá, eu já entro aqui, solicito o alvará, aí vai seguindo esse processo aqui, registro do estabelecimento lá na junta, já vai sendo meio que automático aqui, esse passo a passo. Aí vai liberar a emissão da taxa. Eu vou emitir essa taxa, envio para o cliente efetua o pagamento. Quando ele efetua lá o pagamento, é só o prazo de compensar esse pagamento que pode demorar de 2 a 3 dias. Demorou 2 a 3 dias, o pagamento é compensado. Aí a prefeitura ela manda um e-mail, olha, seu alvará está disponibilizado, está pronto para ser impresso. Eu venho aqui, mesmo processo, clico aqui e vou fazer a impressão do alvará. Entendeu, galera? É isso aí. A gente vai finalizando por aqui. Esse foi uma videoaula sobre consulta prévia de local para alteração de atividade econômica. Forte abraço e até o próximo.